Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo, falando aqui com vocês mais uma vez, aqui no canal Posologia. Voltamos com mais um episódio da série Aliviando a Infecção. Hoje, dando continuidade à série Aliviando a Infecção com a infecção urinária. No primeiro episódio, nós vimos todos os aspectos da doença, todos os aspectos da infecção urinária, a sintomatologia, o quadro clínico e também os cuidados necessários para pessoas que têm fatores de risco não terem infecções urinárias de repetição. Na aula de hoje, nós teremos a continuação da série, agora com o segundo episódio, onde nós iremos para o tratamento da infecção urinária, onde será abordado o tratamento da infecção urinária. O título desse episódio se chama Aliviando a Infecção Urinária. E o que é que nós veremos na aula de hoje? Essa aula, na verdade, ela vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, nós falaremos sobre o tratamento da infecção urinária complicada e não complicada. Iremos diferenciar. No episódio passado, nós vimos que a infecção urinária ela pode ser complicada. Normalmente, a infecção urinária complicada ela se refere à infecção urinária das partes mais altas, rins e ureteres, enquanto que a infecção urinária mais simples, a não complicada, se refere à parte mais baixa do trato urinário, ou seja, a bexiga e também a uretra. Iremos diferenciar como tratar a infecção urinária complicada da não complicada. Também abordaremos o papel da fosfomicina e da nitrofurantoína, principalmente para tratar infecções do trato urinário não complicado. São antibióticos de escolha, são antibióticos preferidos para tratar a infecção do trato urinário não complicado. Também iremos abordar o papel da fenazopiridina na infecção do trato urinário. Muitas vezes é prescrito para o paciente a fenazopiridina não para tratar a infecção do trato urinário, mas como coadjuvante na resolução de alguns sintomas. Também abordaremos a decisão terapêutica quando o antibiograma mostra uma bactéria resistente. Então, se nós estamos tratando um paciente que no antibiograma foi identificada uma bactéria resistente, nós automaticamente já mudamos o antibiótico para um antibiótico na qual a bactéria seja sensível. E na segunda parte da aula, iremos abordar o tratamento da infecção do trato urinário em situações especiais. Então, antes de começar a nossa aula propriamente dita, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui do canal Posologia, também sou professor do curso de farmácia do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tenho mestrado, tenho doutorado em Biologia Celular e Bioquímica. E aqui na tela vocês podem ver alguns dos meus contatos, vocês podem ver as minhas redes sociais. Caso você queira tirar alguma dúvida, ou se você quiser fazer alguma sugestão de tema para se fazer uma videoaula, pode ser pelas redes sociais, também pode ser pelo meu e-mail. Aqui na tela a gente pode ver também um QR Code. E para que vai servir esse QR Code? Para caso você tenha interesse em tornar membro do canal, e os membros do canal eles têm alguns benefícios, como por exemplo, vídeos exclusivos. Alguns vídeos eles foram produzidos, gravados e são disponibilizados apenas para os membros do canal. Então, caso você queira ter acesso a esses vídeos exclusivos, considere se tornar membro do canal. É claro que, se você se tornar membro do canal, você também vai estar ajudando, mesmo que contribuindo com um valor muito pequeno, você vai estar contribuindo para o crescimento do canal e para que eu possa manter a publicação desses vídeos. Como nós vimos na aula passada nós terminamos com esse caso clínico. A paciente VQ
foi diagnosticada com cistite não complicada. Ela iniciou o tratamento com associação de sulfametoxazol com trimetroprima, 400 mg de sulfametoxazol e 80 mg de trimetroprima. E aí foi feita uma pergunta: essa é uma escolha razoável para o tratamento de VQ? Então, para o tratamento de VQ, claro, a gente precisa considerar que estamos tratando um paciente com cistite não complicada. E todos os episódios dessas séries, eles são baseados em casos clínicos. Então, se você perdeu o primeiro episódio dessa série Aliviando a Infecção, volta lá, assiste. Extremamente importante para você entender também o conteúdo dessa aula. E nós terminamos a aula exatamente fazendo a pergunta a respeito desse caso clínico. E é isso que nós iremos analisar agora. Então, a paciente tem uma cistite não complicada. A cistite não complicada tem duas formas de tratamento. Ela pode ser feito um tratamento de curto prazo, com 3 dias de tratamento, ou um tratamento com dose única. E o que vai mudar? A dose e os tipos de antibiótico também. O paciente que vai fazer um tratamento a curto prazo, 3 dias de tratamento, quais são as opções? Pode ser tratado com norfloxacino, 400 mg, 2 vezes ao dia durante esses 3 dias. Também levofloxacino, 250 mg uma vez ao dia. Ou ciprofloxacino, 250 mg 2 vezes ao dia. Esses 3 antibióticos, eles pertencem à classe das quinolonas. Também nós temos cefalexina, 250 mg, agora 4 vezes ao dia, porque tem um tempo de minha vida muito menor, uma cefalosporina de primeira geração. Cefaclor, 500 mg 3 vezes ao dia, também uma cefalosporina. Olha só, associação trimetroprima com sulfametoxazol 2 vezes ao dia, só que observem a dose. 160 mg de trimetroprima e 800 mg de sulfametoxazol. Então aqui nós já observamos que para cistite não complicada, pode até ser usado sulfametoxazol com trimetroprima, mas um equívoco que foi tomado é a dose. A dose que foi prescrita foi metade da dose recomendada para tratamento da infecção urinária. E uma outra possibilidade também é a nitrofurantoína, 100 mg 4 vezes ao dia, e eu vou fazer um asterisco aqui, porque essa é a primeira escolha quando o tratamento é a curto prazo, quando o tratamento é feito com 3 dias seguidos. Além do tratamento a curto prazo, o tratamento para infecção do trato urinário leve, uma cistite, por exemplo, uma infecção não complicada, por exemplo, pode ser feita com ciprofloxacino. Veja que ciprofloxacino é o mesmo ciprofloxacino utilizado para o tratamento a curto prazo. O que é que vai diferenciar? Ciprofloxacino por 3 dias, a dose é 250 mg 2 vezes ao dia. Claro, aqui é dose única. Então, não vai ser 250 mg, vai ser 500 mg de ciprofloxacino, uma quinolona. Ofloxacino, uma outra quinolona, 400 mg, e gatifloxacino, 500 mg, uma outra quinolona. Então, a única quinolona que é utilizado para um tratamento a curto prazo por 3 dias ou em dose única é ciprofloxacino, alterando apenas a dose. E nós temos aqui também fosfamicina com trometamol, vou fazer um asterisco também, porque é tratamento de escolha para infecções do trato urinário não complicada, como por exemplo a cistite, que é o caso da nossa paciente. E como deve ser feito o tratamento? Bem, tratamento para 3 dias. Se o paciente utiliza o tratamento, utiliza um desses antibióticos apropriados para um tratamento a curto prazo, e não apresenta melhora, ele precisa fazer o quê? Urina 1, um teste urinário, fazer o sedimento e fazer uma cultura para identificar qual é o micro-organismo. Fez a cultura, identificou o micro-organismo, cresceu o micro-organismo, esse micro-organismo ele é resistente ao antibiótico utilizado. Claro que nesse caso
o tratamento vai ser por mais 3 dias, conforme o antibiótico identificado como sensível pelo antibiograma. Por quê? Porque não houve melhora. Se não houve melhora, a bactéria identificada é resistente ao antibiótico utilizado no tratamento, sem dúvida alguma, o antibiótico não deve mais ser utilizado, e o antibiótico que foi identificado como sensível pelo antibiograma, esse sim vai ser o substituto natural e o tratamento vai ser reiniciado do início, do princípio. Se por acaso o tratamento, ou melhor, a cultura, identificar um micro-organismo que não é resistente, ele é sensível ao antibiótico utilizado. Vejam só, o antibiótico, o tratamento, a bactéria é sensível ao antibiótico utilizado, mas não há melhora. Não há melhora clínica. A melhora clínica, ela é soberana. Então, se o paciente não tem melhora clínica, mesmo o antibiograma dando e chancelando que o antibiótico ele pode ser utilizado porque aquela bactéria é sensível, mesmo assim, o tratamento ele é reiniciado. Mesmo assim, vai se utilizar o tratamento com um novo antibiótico de acordo com o antibiograma. E se por acaso a cultura der negativa? O paciente não melhorou, mas não foi identificado nenhum micro-organismo, nem resistente, nem sensível a nenhum antibiótico. Nesse caso, repetir a cultura 48 horas depois, porque pode ser que não tenha sido feita uma coleta satisfatória, pode ser que a quantidade de micro-organismo urinário fosse extremamente pequena e não houve crescimento por essa razão. 48 horas depois vai se repetir e vai se fazer também o diagnóstico diferencial entre uretrite e vaginite. Agora imaginemos o seguinte, o paciente melhorou, mas após a cura houve uma recidiva 2 semanas depois. Vai se fazer a cultura e ao identificar o micro-organismo, ao se estabelecer se esse micro-organismo é resistente ou sensível àquele antibiótico que foi testado, vai se fazer um tratamento, mas em virtude da recidiva, olha o tempo de tratamento, 7 a 10 dias. Não mais 3 dias. 7 a 10 dias com um novo antibiótico, já que houve uma recidiva. E é claro que uma outra possibilidade também é que o paciente se cure, a sintomatologia diminua, não haja recidiva nenhuma e nesse caso o antibiótico vai ser usado até o final com os 3 dias de tratamento. Só por esse início da aula, veja se você já não deveria se inscrever nesse canal. Nós temos programado para liberar diversos novos episódios, diversas novas séries. Iremos falar não só sobre infecção, mas o tratamento gastrointestinal, tratamento hormonal, tratamento da depressão, da ansiedade, da esquizofrenia. Então, se você não quiser perder nenhum episódio, nenhuma série, já se inscreve no canal. E se você conhece alguém que sofre com infecção urinária, que queria aprender um pouco mais, até se prevenir, ou se você conhece um colega que quer aprender mais sobre infecção urinária, aproveite esse momento que eu parei o vídeo e compartilha com o máximo de pessoas possíveis que você gostaria que aprendesse esse assunto também. Voltando aqui para a nossa aula, nós podemos ver o seguinte: quais são os micro-organismos que causam infecção do trato urinário complicada ou infecção do trato urinário não complicada? Se nós observarmos aqui esse slide, nós podemos ver que a infecção urinária não complicada pode ser causada por E. coli. Ok. A infecção urinária complicada também pode ser causada por E. coli. O que é que vai diferenciar? O que vai diferenciar é que a E. coli que causa infecção do trato urinário complicada é uma E. coli que tem uma virulência maior, é uma E. coli muito mais agressiva, é uma E. coli que pode trazer muito mais estrago para o trato urinário do que a E. coli que causa infecção do trato urinário não complicada. A bactéria é a mesma, mas é uma bactéria que tem uma virulência e uma agressividade maior.
Em virtude dessa virulência, em virtude dessa agressividade, a necessidade de um tratamento mais agudo, a necessidade de um tratamento mais forte, a necessidade de um tratamento mais eficaz é muito maior. Porque vejamos o seguinte, caro aluno, se a bactéria ela é mais agressiva, se a bactéria ela é mais virulenta e ela permanece por mais tempo no trato urinário, os estragos vão ser muito maiores. Então a gente precisa levar isso em consideração. A bactéria talvez não mude, mas a virulência e a agressividade vai mudar. Por isso, quando a infecção é uma infecção não complicada, veja que a E. coli é tratada com trimetroprima com sulfametoxazol, aquela dose que a gente viu. Mas se a infecção ela é complicada e nós temos como micro-organismo causador dessa infecção a mesma E. coli, o tratamento não vai ser com trimetroprima com sulfametoxazol. Nós não podemos correr o risco dessa bactéria manter a infecção. Nós tratamos com cefalosporinas como primeira opção e nós tratamos com trimetroprima sulfametoxazol como segunda opção. A E. coli, mesmo em alguns casos, tendo um nível de susceptibilidade que seja capaz de ser tratado com trimetroprima com sulfametoxazol, ela que entra como segunda opção de tratamento. Isso acontece com a grande maioria dos micro-organismos. Isso acontece com proteus, por exemplo, que é tratado com trimetroprima e sulfametoxazol, com essa associação. Mas quando o proteus é o proteus mirabilis, que a gente viu que é muito envolvido em resistência bacteriana, muito envolvido na infecção muito mais complicada, o tratamento é com cefalosporina de primeira, de segunda ou de terceira geração. Não dá para correr o risco de usar trimetroprima com sulfametoxazol e o proteus manter-se crescendo. Quando a bactéria envolvida é a Klebsiella, ela pode causar, Klebsiella pneumoniae pode causar uma infecção não complicada ou pode causar infecção complicada. Quando a infecção é não complicada, da mesma forma, o tratamento pode ser feito com trimetroprima mais sulfametoxazol. Mas, quando o tratamento é para uma Klebsiella que está causando infecção complicada, veja o que a gente usa. Cefalosporina de primeira geração, isso aqui é a primeira escolha, ou fluoroquinolona, isso aqui é a segunda escolha. E eu vou colocar um asterisco aqui, porque fluoroquinolonas, na grande maioria das vezes, é utilizado apenas para infecções complicadas, infecção do trato urinário complicada. E quando é Enterococcus fecalis? Enterococcus fecalis pode causar infecção não complicada? Pode. E nós vimos que, a depender de fatores de risco, Enterococcus fecalis também pode causar infecção complicada. O que é que vai mudar aqui? Aqui se utiliza penicilinas de amplo espectro, ampicilina ou amoxicilina, para não complicada. Para infecções complicadas se utiliza uma associação de ampicilina mais um aminoglicosídeo. Veja que não dá para correr o risco dessa infecção se manter ativa. Que outros micro-organismos podem causar infecção não complicada? Staphylococcus saprophyticus. O tratamento é feito com cefalosporina de primeira geração, como primeira escolha, e como segunda escolha, trimetroprima com sulfametoxazol. E que outros micro-organismos podem causar também infecção complicada? A Pseudomonas aeruginosa, uma infecção complicadíssima a propósito, e o tratamento é feito com associação de penicilina mais fluoroquinolonas, ou mais uma vez a fluoroquinolona. E o Enterobacter pode causar também infecção do trato urinário complicada. O tratamento é feito como primeira opção fluoroquinolona, como segunda opção trimetroprima mais sulfametoxazol. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que o tratamento da infecção vai ser baseado se essa infecção ela é complicada ou não. O tratamento da infecção, mesmo que pelos mesmos micro-organismos, vai ser baseado se esse micro-organismo é mais virulento ou se esse micro-organismo é mais agressivo. Muitas vezes, o tratamento da infecção urinária complicada, ela precisa de uma ação mais aguda.
ela precisa de uma ação mais enérgica, ela precisa ser combatida muito mais eficazmente. Lembrando também que a infecção não complicada, ela é feita por um tempo muito curto. Em um tempo muito curto, o antibiótico ele precisa agir apenas, na maioria das vezes, para diminuir o crescimento bacteriano, já que ela é não complicada, e o paciente, eles precisam ter o sistema imune adequado. Então, precisamos levar isso em consideração também. Nessa tabela, nós podemos ver vários antibióticos que foram testados contra a E. coli em vários países diferentes e foi medida a concentração na qual esse antibiótico mostrava resistência ou susceptibilidade e qual era o grau de resistência e susceptibilidade da E. coli. Lembrando, se você não assistiu às outras aulas, principalmente a aula anterior, nós falamos que a principal bactéria causadora de infecção urinária é a E. coli. Então, por isso que esse estudo foi feito com a E. coli. A E. coli ela é responsável por causar a infecção urinária complicada e também a não complicada. Quando nós olhamos, claro, para o Brasil, a gente precisa analisar o Brasil, nós temos vários antibióticos aqui. Uma coluna, ela mede a concentração de susceptibilidade, ou seja, se estivermos falando de fosfomicina, significa que quando o antibiótico está sendo utilizado com menos de 64 mg por litro e isso impede o crescimento bacteriano, significa que aquela cepa ela é susceptível, porque a dose do antibiótico é muito baixa e mesmo assim está impedindo o crescimento bacteriano. Quando nós temos um aumento da concentração para 256 mg por decilitro e mesmo assim a bactéria cresce com a dose muito alta de fosfomicina, como 256 mg ou mais, isso indica que aquela bactéria, que é E. coli no caso, ela é resistente à fosfomicina. Quando nós olhamos especificamente para o Brasil, o que nós vemos? Que 97% das cepas analisadas de E. coli, elas são sensíveis, elas são susceptíveis à fosfomicina. E 0,8% apenas é resistente. Então, existe um percentual aí que fica entre a susceptibilidade e a resistência. Mas vejam que o nível de resistência é muito baixo. Ou seja, a fosfomicina é um antibiótico muito bom para impedir que aquela infecção que não é complicada, ela se torne complicada, porque o nível de resistência da E. coli é muito baixo. Quando olhamos para mecilinam, 94,6% de susceptibilidade, 4% de resistência. É um pouco mais resistente, mas ainda assim são números muito animadores. Nitrofurantoína, lembre que eu marquei um asterisco lá, ó, fosfomicina e agora nitrofurantoína. São as duas opções de primeira escolha para tratamento da infecção não complicada. Nitrofurantoína, 94,3% de susceptibilidade. É claro que os valores de concentração vão mudar. São antibióticos diferentes, mas abaixo de 32 mg por litro é uma dose muito baixa de nitrofurantoína. E abaixo dessa dose, abaixo dessa concentração, 94,3% das E. coli, mesmo assim, não crescem. E apenas 2,4% cresce com a dose, com a concentração tão alta quanto 128 mg por litro. Ciprofloxacino, olha a primeira quinolona aqui, ciprofloxacino, 89,2, que é um valor muito bom, mas aqui a gente já aumenta para 10,7%. E a tendência, infelizmente aqui, é isso. É aumentar os níveis de resistência. Por isso que as quinolonas não devem ser utilizadas quando a infecção é não complicada. Porque nós não queremos dar margem para erro. Utilizar um antibiótico que tem uma certa reserva terapêutica para infecções não complicadas significa dar o segredo para as bactérias para que elas possam se beneficiar do reconhecimento da estrutura das quinolonas para montar uma forma de resistência. Então, é utilizado apenas se a infecção ela for complicada.
Amoxicilina, sozinha não, mas com clavulonato, o nível de resistência 5,6 e o nível de susceptibilidade 79,8. Vejam que esses antibióticos da parte superior, todos eles têm níveis de susceptibilidade muito bons, né? Próximo ali dos 80% ou mais. Agora vamos olhar para a parte de baixo da tabela. Então nós temos ácido nalidíxico. O que é o ácido nalidíxico? É uma quinolona. Quinolona de primeira geração. Então nós temos 75,4% é susceptível, parece bom. Mas quando nós olhamos para a resistência, 24,5% em resistência, o que mostra ser extremamente desanimador. Então, o ácido nalidíxico já é um antibiótico que a gente tem que botar os dois pés atrás na hora de utilizar para a infecção do trato urinário. Cefuroxima, uma cefalosporina, 74,5% de susceptibilidade e vejam, 3,4% em resistência. Então já se mostram números bem animadores também. Por isso que as cefalosporinas, elas ainda são antibióticos interessantes para serem utilizados em infecções do trato urinário que são mais complicadas, para combater de forma mais aguda aquela infecção. Olha o clotrimazol, trimetroprima com sulfametoxazol. Qual é o nível de susceptibilidade? 54,5%. Caiu bastante em relação ao que a gente vinha vendo, né? E o nível de resistência? 45,4%. Então, mesmo olhando para o algoritmo que diz se a infecção é não complicada, trimetroprima com sulfametoxazol é uma alternativa. Quando a gente olha para esses números, não é uma alternativa. Principalmente no Brasil. Principalmente quando a gente considera que os níveis de resistência a sulfametoxazol com trimetroprima no Brasil são muito elevados. Então, no Brasil, mesmo os algoritmos indicando que sulfametoxazol com trimetroprima podem ser utilizados, a recomendação é que ela seja apenas uma alternativa e nunca uma primeira escolha. E ampicilina, nível de susceptibilidade, olha, baixíssimo, 37,7%, e o nível de resistência 56,4%, também talvez nem como alternativa devia ser utilizado. É um nível de resistência muito grande. Então essa tabela, ela nos mostra dados que a gente precisa colocar os dois pés atrás para alguns antibióticos que, mesmo o algoritmo mostrando que eles podem ser utilizados na prática clínica, no Brasil os níveis de sensibilidade são muito baixos e os níveis de resistência são muito altos. Então, ampicilina e clotrimazol não devem ser utilizados nem como alternativa para tratamento de infecção do trato urinário. Então, na aula passada, nós vimos como a infecção urinária ela ocorre. A bactéria que é uropatogênica, a bactéria que normalmente é encontrada no trato digestivo, ela consegue chegar por contaminação na uretra. E ao contaminar a uretra, o paciente vai ter uma uretrite. Se essa infecção não for tratada, essa uretrite pode se transformar em uma cistite. Quando essa bactéria infecciona a bexiga, pode se tornar uma ureterite quando essa bactéria infecciona a uretra. E em casos extremos pode causar uma pielonefrite quando essa bactéria ela causa infecção nos rins. Então a ideia é combater a infecção quando ela está mais restrita à parte baixa do trato urinário, causando infecção mais leve, infecção não complicada. E quais foram os antibióticos que nós vimos que podem ser utilizados para tratar a infecção não complicada? Nós vimos a nitrofurantoína, nós vimos que existe também a possibilidade de se utilizar sulfametoxazol com trimetroprima, mas nós vimos já que existem várias restrições. A fosfamicina é uma possibilidade e nós temos aqui também as quinolonas. Então nós temos essas 4 opções e vamos analisá-las. Primeiro, quinolonas. Quinolonas não é utilizado para tratar infecção do trato urinário leve ou não complicada. Por quê? Porque ela produz
né, se for usado para tratar infecções não complicadas, pode haver um aumento da resistência, utiliza apenas como reserva terapêutica e também vai produzir muita alteração de flora com crescimento principalmente do Clostridium difficile. Então nós temos aqui 3 outras opções, é isso que nós vamos analisar agora. Primeiro, a fosfomicina. Fosfomicina recebe o nome comercial de monurio. Na verdade, ela vem fosfomicina com trometamol. E vejam que a forma farmacêutica é um granulado contendo 2 envelopes que é utilizado em dose única. 3 gramas em dose única. Então, uma das primeiras características que a gente vai observar aqui com o uso da fosfomicina é sua facilidade posológica. Muito tranquilo. Se é dose única, tomei os 2 envelopes, rapidamente fui tratado para infecção do trato urinário. Isso é muito bom. O problema é que é menos eficaz que os demais antibióticos. Se vocês lembrarem do slide anterior, tinha nitrofurantoína, sulfametoxazol com trimetroprima e a terceira opção é que era nitrofurantoína. E por essa razão, ela é menos eficaz até mesmo do que a sulfametoxazol com trimetroprima, que apresenta elevado grau de resistência. Quais são as vantagens? É que ela é excretada pela urina por até 48 a 72 horas, o que faz com que a concentração urinária sempre fique acima da concentração inibitória mínima. Ou seja, a sua ação urinária vai permanecer por muito tempo, mesmo depois da dose ser administrada. Ela apresenta atividade contra bactérias gram-negativas, ou seja, Staphylococcus aureus, que apresenta uma beta-lactamase de espectro estendido, isso é muito bom. E o seu mecanismo de ação é por inibição da síntese do peptídeo glicano. Então, as principais bactérias que ela vai agir são as bactérias gram-positivas. E aí está a restrição, por isso que ela é menos eficaz do que os demais antibióticos, porque ela é restrita mais às bactérias gram-positivas do que os demais antibióticos. Segunda classe que vamos analisar é a nitrofurantoína. A nitrofurantoína acaba sendo aqui, no caso, a primeira escolha para infecções não complicadas e o nome de marca é a macrodantina, a dose é de 100 mg. Ela vem em cápsulas. O paciente vai fazer o tratamento tomando 100 mg a cada 12 horas, ou seja, 2 cápsulas por dia, e o tratamento vai ser feito em 5 dias, não em 3 dias, mas em 5 dias. Ela apresenta uma excelente atividade contra a E. coli, contra o Enterococcus fecalis. Então vejam que a chance de impedir que essa infecção se torne complicada é muito grande, porque ela atua em bactérias muito envolvidas com o aparecimento de infecção do trato urinário complicado. O problema é que se a infecção ela for causada por Klebsiella pneumoniae, se a infecção for causada por Enterococcus, ela tem uma atividade inferior. Então, a atividade da nitrofurantoína para essas bactérias é menor. Então, se suspeita que a infecção for causada por essas bactérias, ela não deveria ser utilizada. Mas a taxa de eficácia é muito alta, em torno de 90% a 95% das pessoas que têm infecção urinária não complicada e tratam com nitrofurantoína são curadas. Meia-vida do antibiótico em torno de 1 hora, ou seja, uma meia-vida curta, mas 27 a 50% é excretado inalterado na urina. Então, mesmo a meia-vida sendo curta, o principal local onde ela precisa agir, ela vai agir por muito mais tempo que na urina. O mecanismo de ação da nitrofurantoína é a produção de radicais livres que vão atacar DNA, que vai atacar também o RNA das bactérias. E o terceiro antibiótico que vamos analisar que pode ser utilizado para tratar a infecção não complicada é o Bactrim F, ou sulfametoxazol com trimetroprima. Apresenta esse F porque a dose ela é o dobro do normal, 800 mg e 160 mg, 800 mg de sulfametoxazol e 160 mg de trimetroprima. Essa dose ela é administrada de 12 em 12 horas e o tratamento ela segue por 3 dias. Indicado apenas se a resistência for inferior a 20%, que na maioria das vezes não é encontrado no Brasil. No Brasil, na maioria das regiões, a resistência é superior aos 20%.
então ela não deve ser utilizada, não é recomendado. Seu uso baseia em teste de sensibilidade. Apenas se fizer a cultura e o antibiograma e foi identificado que aquela bactéria ela é sensível à sulfa com trimetroprima, aí sim é indicado o uso desse antibiótico. Qual é a principal vantagem da sulfa? É que ela apresenta alteração mínima da microbiota intestinal. Então, os efeitos adversos produzidos pela alteração da microbiota intestinal, elas vão ser mínimos para quem usa sulfametoxazol com trimetroprima. E o mecanismo de ação é a inibição da síntese das purinas. Então, nós vimos que o principal antibiótico utilizado para tratar a infecção não complicada vai ser a nitrofurantoína. Em segundo lugar pode ser trimetroprima, mas sulfametoxazol, desde que a infecção, desde que a bactéria, melhor dizendo, apresente um nível de resistência inferior a um índice de 20%. E na grande maioria das vezes esse índice é superior a 20%, por isso deve ser utilizado o antibiograma para direcionar se para aquela infecção urinária vai ser ou não vai ser utilizado o trimetroprima com sulfametoxazol. Voltando aqui para o nosso caso clínico. Então, juntamente com trimetroprima, sulfametoxazol, que a paciente estava utilizando, ela utilizou a fenazopiridina, também foi prescrita para ela, porque ela se queixava de intensa disúria. E aí a pergunta é, a fenazopiridina é apropriada para essa paciente? O que é que faz a fenazopiridina? A fenazopiridina, gente, é o famoso Piridium. A dose que vem em cada comprimido é 100 mg. E olha o que é que vem na caixa. Analgésico urinário. Alívio da dor, do ardor e de outros desconfortos ao urinar. Ela vem na forma de drágeas. São 25 drágeas em cada caixa. Então, o Piridium, a fenazopiridina, não é um antibiótico, é um analgésico. É utilizado para melhorar os sintomas da infecção urinária, melhorar da disúria, melhorar da dor, do desconforto ao urinar. Então, paciente que tem uma sintomatologia muito aguda pode utilizar em associação com antibiótico a fenazopiridina. Então, vamos ver mais informações sobre a fenazopiridina, o que é que ela faz. Então, é usado para tratar a irritação do trato urinário e, portanto, reduzir sintomas de desconforto, de queimação, urgência miccional e polaciúria. O que é que ela faz para conseguir inibir todos esses sintomas? Ela inibe as fibras nervosas aferentes da bexiga, que são nociceptoras, e ela também inibe as quinases, que também estão envolvidas com a nocicepção. Um analgésico. O analgésico vai inibir as fibras nociceptoras e também o metabolismo envolvido nessa nocicepção. Fenazopiridina, como eu falei, ela não é um antibiótico. Ela não é melhor do que o antibiótico sozinho. Ela é utilizada quando o paciente precisa resolver os sintomas da infecção, não necessariamente o tratamento da infecção. Então é provável que o fármaco não tenha um valor significativo para VQ, a não ser que os sintomas estejam realmente incomodando muito, aí a fenazopiridina pode ser utilizada. Caso não seja esse o problema, a fenazopiridina ela vai ser completamente dispensável. E o que é que a fenazopiridina pode produzir de reações adversas? A gente está vendo aqui um frasco com urina, uma urina bem vermelha, uma urina da cor de sangue. Então, será que a fenazopiridina ela produz sangramento no trato urinário? Será que ela é tão agressiva assim para a mucosa? Não. A fenazopiridina ela é um corante azo que pode mudar a cor da urina para vermelho, laranja, parecendo que está saindo sangue na urina do paciente. E essa é uma informação muito importante para orientar o paciente. Às vezes o paciente está usando fenazopiridina, nas primeiras 12 horas, nas primeiras 24 horas, começa a sair aquela urina bem vermelha. E aí o que é que o paciente acha? Está sangrando minha urina. Está saindo sangue juntamente com a urina. E aí ele começa a ficar, claro, muito temeroso. É preciso orientar que, na verdade, ele não é sangue, é que o medicamento que está sendo eliminado com a urina, ele tem essa coloração vermelho-alaranjada.
tá? Só que a gente precisa ter cuidado com alguns pacientes. Os pacientes que fazem uso de fenazopiridina em uma dose alta, também idosos e também pacientes renais que utilizam esse medicamento cronicamente, cerca de 50% da concentração de fenazopiridina ela pode se transformar em anilina. O metabolismo ele não vai ser tão bem feito em idosos. Em dosagens muito altas, o metabolismo não vai ser suficiente, mesmo em pessoas que têm metabolismo normal. E, claro, pacientes renais que vão reter um pouco mais da fenazopiridina pode transformar até 50% da concentração da fenazopiridina em anilina. E qual é o problema da anilina? É que o paciente que tem deficiência de G6PD pode causar anemia hemolítica e meta-hemoglobinemia. O paciente vai ter um problema na formação de hemoglobina e, consequentemente, no transporte de oxigênio para os demais tecidos do corpo. Então, essa é uma preocupação. Se o paciente se enquadra em um desses 3 casos, ele deve evitar a fenazopiridina, mesmo que os sintomas sejam extremamente agudos. Voltando aqui para o nosso caso, 2 dias após a paciente começa o tratamento com o trimetroprima, com sulfametoxazol, os resultados da cultura com antibiograma saíram e revelaram que a paciente tinha 105 bactérias por ml, indicando que ela tinha infecção urinária, e o micro-organismo identificado foi o Proteus mirabilis, que é uma bactéria envolvida com infecção do trato urinário complicada. Então, há um risco dessa infecção, que é uma cistite não complicada, ela complicar nessa paciente. A bactéria mostrou-se sensível a quem? Ampicilina, amoxicilina com clavulonato, cefalosporina e gentamicina. O Proteus ele era moderadamente sensível a nitrofurantoína, então veja que a nitrofurantoína, que é uma primeira escolha para infecções não complicadas, é moderadamente sensível. Então, não deve ser uma escolha muito adequada para esse paciente. E era resistente a trimetroprima, sulfametoxazol, assim como resistente a ciprofloxacina. Então, pelo antibiograma, trimetroprima com sulfametoxazol que estava sendo utilizado pelo paciente era completamente inadequado. Só que VQ relata que sintomatologicamente ela está melhor. Desde que iniciou a antibiótico terapia, a disúria, a dor na bexiga agora estão quase completamente resolvidos. Ela melhorou. Utilizando antibiótico, se mostrou resistente ao antibiótico que estava utilizando. Então, como é que esses resultados podem ser interpretados? Será que é necessário, já que a bactéria mostrou-se resistente a sulfametoxazol com trimetroprima, será que é necessário fazer um ajuste, uma troca desse tratamento? Será que a gente vai fazer isso? Vamos fazer essa análise? Primeiro, vamos entender quando nós temos um paciente que fez um antibiograma e nele foi identificada uma bactéria que é resistente, quais são os riscos envolvidos? A nossa análise vai começar por aqui. Então, primeiro, resposta clínica. Resposta clínica ocorre em 24 a 61% dos pacientes com organismo resistente a trimetroprima com sulfametoxazol. Ou seja, se o paciente tem uma bactéria que é resistente a sulfametoxazol com trimetroprima, que a gente viu que no Brasil os índices de resistência de E. coli, principalmente resistente a esse antibiótico, essa associação de antibióticos é muito alta, então nesses casos, cerca de 24 a 61% apresentam resposta clínica. O nosso paciente apresentou resposta clínica? Sim, apresentou, ele melhorou. Então, nosso paciente se enquadra nesses 24 a 61% que, mesmo apresentando resistência, apresentaram uma resposta clínica adequada. O que é que nós precisamos considerar também? Pacientes infectados com patógenos resistentes a trimetroprima com sulfametoxazol, eles foram 17 vezes mais prováveis de falha terapêutica. Nosso paciente, ele respondeu, mas a chance de que a falha terapêutica, quando
o micro-organismo ele se mostra resistente àquele antibiótico pelo antibiograma, é muito alto, é 17 vezes maior. Então, mesmo a gente observando uma resposta terapêutica, os números eles falam por si. Há necessidade de um cuidado nesses casos. Também precisamos levar em consideração sintomas. Pacientes com organismos resistentes a trimetroprima com sulfametoxazol tiveram um período de tempo maior para a resolução dos sintomas. 14 dias contra 7 dias para aqueles que tinham micro-organismos sensíveis. Pode ser que o tempo de tratamento, pode ser que o tempo de sintomatologia com infecção seja superior. E por si só, esse já é um motivo interessante para fazer o ajuste para um antibiótico na qual a bactéria seja sensível. Também precisamos levar em consideração o retorno à clínica. Pacientes com cepas resistentes a trimetroprima sulfametoxazol tiveram mais retorno à clínica dentro de uma semana. Dentro de uma semana, 36% que apresentavam micro-organismo resistente precisaram voltar à clínica. E 6%, olha o número como é baixo, 6% que apresentavam um micro-organismo sensível precisaram voltar à clínica. Então, a chance de ter um tempo mais prolongado de sintomas, a chance de ter que voltar à clínica com novos sintomas ou com os sintomas, manutenção dos sintomas do trato urinário é grande. O que é que nós precisamos analisar também? Pacientes com cepas resistentes a trimetroprima, sulfametoxazol, tiveram necessidades frequentes de antibiótico terapia subsequente. 36% dos pacientes que tiveram identificado micro-organismos resistentes, trimetroprima com sulfametoxazol, e que trataram com trimetroprima sulfametoxazol, tiveram uma chance de, subsequentemente, precisar de mais antibiótico. Enquanto 4% de pacientes que tinham micro-organismos sensíveis precisaram de um tratamento subsequente. Então é muito diferente também. E o que é que nós precisamos analisar por último? Pacientes com cepas resistentes a trimetroprima, sulfametoxazol, tiveram taxas mais altas de bacteriúria, 42% apresentaram bactérias na urina, mesmo depois do tratamento, contra 20% que apresentaram micro-organismos sensíveis que mantiveram a bacteriúria. Então veja que nós temos muitos contras. Nós temos que, se o tratamento for mantido, trimetroprima com sulfametoxazol, o paciente tem um micro-organismo resistente, mas o tratamento foi mantido, a chance do paciente ter uma elevada bacteriúria por um período maior de tempo, que a antibiótico terapia pode falhar, que há um maior retorno à clínica, que a resposta clínica pode não ser completamente adequada, pode ser que haja um aumento da falha terapêutica, pode ser que os sintomas sejam mais prolongados, muitos contras. Então vamos pensar na nossa decisão terapêutica. O que é que os protocolos, o que é que os resultados, o que é que a ciência diz de como nós devemos proceder em casos parecidos com esse. Então nós já vimos que as falhas terapêuticas são grandes. 50% a 60% dos pacientes que têm micro-organismos resistentes, eles vão apresentar falha. Não foi o nosso caso. A gente considera falha quando o paciente mantém os sintomas. O paciente melhorou dos sintomas. O paciente melhorou da infecção. Então, não houve falha terapêutica. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, geralmente o tratamento com trimetroprima, sulfametoxazol, ele é feito empiricamente. E aí está o problema. Se ela é feito empiricamente, a chance da gente selecionar um antibiótico, tratar e a bactéria só posteriormente for descoberta que ela é resistente, é grande. Porque o tratamento é feito apenas pelos sintomas e pela epidemiologia dos micro-organismos para aquela infecção. Então, a chance de que essa falha terapêutica que não aconteceu, mas que pode trazer consequências para o futuro, possa acontecer, ela é grande. Terceiro ponto. A adesão terapêutica é feita de acordo com a resposta clínica subsequente. Ou melhor, a adequação terapêutica. Né? A adequação terapêutica é feita de acordo com a resposta clínica subsequente. Se o paciente melhorar,
A gente vai ver o que vai acontecer. Mas se o paciente melhorar, certamente vai haver uma substituição do tratamento. O ponto número 4 diz o seguinte: se o organismo é susceptível, se a bactéria for susceptível, a urina ficará estéril 24 a 48 horas após o tratamento com antibiótico, se esse tratamento for feito corretamente. Então, uma das formas de se medir se o tratamento vai ser mantido ou não é fazer uma nova coleta de urina de 24 a 48 horas após o início do tratamento e verificar se há uma diminuição no número de bactérias existentes. Ponto número 5. Se a amostra da urina coletada 48 horas após o início da terapia não for estéril, o antibiótico pode não ser apropriado ou o foco da infecção pode ser outro, né? Não o trato urinário propriamente dito. O ponto 6 diz o seguinte: se a amostra da urina é estéril, se o paciente melhorou sintomatologicamente, a gente pode dizer que o antibiótico é apropriado. Então, se a gente pode dizer que o antibiótico é apropriado, se o paciente melhorou, se a urina ficou estéril depois de 48 horas, por que será que pelo antibiograma a gente viu que a bactéria é resistente? Como é que a bactéria é resistente e mesmo assim o paciente melhorou? Isso acontece porque os testes, eles são feitos in vitro. In vitro, às vezes, a gente não considera a capacidade do próprio sistema imune de auxiliar aquela infecção. O antibiótico ele pode diminuir o crescimento bacteriano e o hospedeiro ele pode ser imunologicamente competente a ponto de diminuir aquela infecção. Então, mesmo que a bactéria tenha se mostrado resistente para aquele indivíduo, para aquele paciente, aquele tratamento está sendo adequado. Então, é preciso levar isso em consideração, porque muitas vezes a gente acha que, não, o antibiograma mostrou que a bactéria é resistente. Mesmo ele respondendo, eu vou substituir. E necessariamente isso não pode ser verdade. Então, mesmo o tratamento, mesmo o resultado não tendo sido favorável, para esse paciente o tratamento ele precisa ser mantido. Então, vamos para o próximo ponto, o ponto 7. O ponto 7 diz o seguinte: se o antibiótico for apropriado, como é o caso, independentemente do antibiograma, o tratamento precisa ser concluído. É 3 dias? Trata por 3 dias. É 5 dias? Trata por 5 dias. É 10 dias? Trata por 10 dias. A resposta terapêutica é o melhor resultado. É o resultado mais convincente. Ponto 8. Como o VQ sente-se melhor, o tratamento deve ser concluído em 3 dias, já que está utilizando trimetroprima com sulfametoxazol. Mas, tem uma ressalva, deve ser monitorado para evidências de recaída. Não é porque ele está respondendo que a gente vai abrir mão de monitorar. Não é porque ele está respondendo que futuramente aquela infecção não possa ter uma recaída. O ponto 10 diz o seguinte: nova cultura com antibiograma deve ser repetido para o paciente VQ, relatar novos sintomas consistentes com a falha antibiótica. Então, ele vai ser monitorado. Depois que o tratamento acabar, vai ser feita uma nova cultura. Vai ser monitorado se os sintomas vão reaparecer. O ponto 11 diz o seguinte: se a falha antibiótica for observada, deve ser selecionado, claro, um antibiótico diferente para VQ, e o tratamento não vai ser mais pelos 3 dias, não. O tratamento agora vai ser de 7 a 10 dias. Lembram do algoritmo? Infecção do trato urinário não complicada, se houver falha, se houver uma recidiva, o paciente não vai mais tratar por um tempo curto, mas por um tempo padrão de 7 a 10 dias. E o ponto 12, observar se o paciente terá recidivas nos próximos anos. Então, eu queria só que vocês entendessem que, mesmo que o antibiograma ele tenha dado um resultado de resistência, observar a resposta no paciente. Ele
é o resultado mais convincente. Mas é claro que se nós temos um resultado ruim para o antibiograma, esse paciente vai manter o tratamento, mas ele vai ser observado, ele vai ser monitorado, vai ter que haver um segmento e ao fim do tratamento deve ser feita uma nova cultura para se certificar que aquela infecção ela foi completamente debelada. Então chegamos ao final da primeira parte do Aliviando a Infecção Urinária. Nós continuaremos com essa aula na segunda parte. Essa aula foi dividida em duas partes para não ficar um vídeo tão grande. E na segunda parte, o que é que nós veremos? Qual vai ser o conteúdo da segunda parte? Iremos avaliar o tratamento da infecção urinária em populações especiais, como por exemplo, como é que a gente trata com antibióticos a infecção urinária em crianças? Ou como é que a gente trata a infecção urinária grave? Ou como tratamos mulheres grávidas? Que cuidados a gente precisa ter para tratar a infecção do trato urinário em mulheres grávidas? Ou em homens que têm uma prostatite, como é que é o tratamento? E vamos finalizar a aula com as recomendações da antibiótico terapia na urologia. Tudo isso a gente vai ver na segunda parte da nossa aula.